Muito bem, né? Então, a paz de Deus, né? Gloriosa, sempre, no precioso nome de quem? De quem? Do Senhor Jesus. Porque sem esse nome, não há paz nenhuma. Tá bom, vamos continuar a nossa conversa com o nosso bom, querido, amado, precioso e santo, hein? O cara é santo de Deus, hein? O nosso Tiago Bond, né? James Bond 007, perigosamente sofisticado. O novo perfume para homens. Falando a verdade, ninguém merece. Fala a verdade, ninguém merece um James Bond 007 transfigurado em Tiago na sua vida, né? O que eu vou fazer? O que me resta é sofrer. Sofrer as consequências disso. Bom, mas tá legal, vai. Vamos em frente. Esta série de vídeos tem o título de Tiago Bond acredita em lobisomem. Né? Por quê? Porque ele é frequente, exaustivo, né? Exaustivo na repetição de um chavão usado por toda a nossa querida Irmandade, né? Que todos aqueles que se opõem aos ensinos heréticos e absurdos da Congregação Cristã no Brasil são invariavelmente, né, são todos eles porcas lavadas, cães que voltaram ao seu próprio vômito, né? E então a pessoa acredita na metamorfose, né, na transformação do indivíduo, na transformação da massa, né? Quer dizer, assim como um lobisomem, né, à meia-noite o homem, né, que é um lobisomem, né, à meia-noite se transforma numa fera, num animal assemelhado a um lobo furioso, né, e que ao amanhecer do dia se transfigura, se transforma novamente num homem comum, né? Então a crença geral é que o cara que se opõe às doutrinas heréticas da congregação, ele se transfigurou, né? Num porco, numa porca, num cão ou numa cadela, né? Então é essa a crença generalizada, né? Na verdade, o que a Bíblia relata é o novo nascimento, né? Que não é a mudança física da pessoa, né? Mas a mudança do seu interior, né? Ele se torna um novo homem, nascido de Deus. Nascido de Deus, né? Mas Pedro está dizendo, né, lá no verso, lá, que ele diz o seguinte, veja. A citação de Pedro, lá em 2 Pedro 2,22, é: de modo que sobreveio-lhes o que por um provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então veja, o que fizeram com este verso? Sacaram esse verso do seu contexto e fizeram em cima desse verso uma doutrina por meio de linguagem subliminar, que são ensinamentos ou pregações que não têm a menor fundamentação nas Escrituras. Por meio de linguagens subliminares, então meteram na cabeça da Irmandade que todo aquele que contesta os absurdos, o erro, engano, a mentira, no ministério da congregação, no ensino da Congregação Cristã no Brasil, é invariavelmente um porco, um cachorro que voltou está comendo o seu próprio vômito. Quando Pedro não está dizendo absolutamente nada disso. Nada disso. O que o apóstolo Pedro está falando é a respeito daqueles que se introduzem no seio de uma comunidade cristã
né? Mas que não nasceram de novo, não nasceram como filhos de Deus, não foram transformados no seu interior pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Não são as ovelhas do Senhor Jesus. Tá? Eles parecem ovelhas do Senhor Jesus, mas não são nascidos de Deus, não são ovelhas, portanto, do Senhor Jesus. Porque uma ovelha, quais são as características da ovelha do Senhor Jesus? São os seguidores do Senhor Jesus, que guardam a sua palavra, os seus ensinamentos e praticam, põem em prática tudo aquilo que ele ensinou. Acreditam na pessoa dele como Deus que se fez homem, para a salvação das nossas almas. É isso que ensina a nossa doutrina, para alcançarmos a nossa salvação. A nossa doutrina diz que a regeneração ou o novo nascimento, que é a salvação, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Quer dizer, é pela confiança na suficiência do sangue derramado para a nossa salvação. Quando você crê em outras coisas para a sua salvação, é óbvio, é claro, é muito claro que você não crê na suficiência daquele sangue derramado para o perdão dos seus pecados. Ora, então você realmente não está acreditando na pessoa do Senhor Jesus. Então, ovelha não se transforma em cadela, em cães, em cadelas, não se transforma em porcos e porcas. Não existe essa transformação. Agora, no seio da congregação, está cheio de gente assim, que não são nascidos de novo, não nasceram de Deus, não são filhos de Deus. Tá? Então, estas pessoas são cães e cadelas, porcos e porcas, disfarçados em ovelhas do Senhor Jesus, porque não acreditam na sua palavra e não acreditam na suficiência do seu sangue para a salvação de suas almas. Na realidade, estão aí, no meio do povo de Deus, dizendo-se cristão, quando de fato eles não são cristãos. E por que ocorre isso? Porque a congregação não guarda um tempo para observar aqueles que realmente sofreram, aqueles que nasceram de novo, os que nasceram de Deus, através das suas vidas transformadas. Não guardam um tempo para ensinar a palavra de Deus, o ensino do Evangelho, o que diz o ensino do Evangelho a respeito da nossa salvação, para que, se eventualmente não se converterem, não nascerem de novo, venha acontecer isso em suas vidas. Não, batizam qualquer um, não batizam endemoniados, viciados, bêbados e drogados, batizam indiscriminadamente, sem examinar a vida das pessoas e o que acreditam estas pessoas. E o resultado é isso: porcas lavadas, porcos lavados, cães disfarçados em servos de Deus, em seguidores de Jesus Cristo. O resultado é esse mesmo, Faziam assim, procediam desta maneira os primitivos crentes? Veja, e é isso que o ministério está pregando o tempo todo, que você, para se salvar, você precisa batizar, você precisa ser fiel em usos e costumes, não cortar a barbicha, não usar camiseta regata, não usar bermuda, você não pode usar uma blusa sem manga. Você é levado a acreditar que para entrar no céu você precisa praticar boas obras, ou então e permanecer firme e fiel nas fileiras santas da congregação cristã do Brasil. Aproveitando, veja esse ensino de 1991, que fala que é o Senhor Jesus quem salva, não o batismo em si. O batismo é a obediência à palavra de Deus.
Você está vendo aí, os caras são inventores, os camaradas gostam de inventar. Veja a invenção deles. A doutrina nossa diz que a salvação é pela fé somente. Jesus ensinou que é pela fé, mas eles inventaram que precisa ter firmeza e fidelidade, como se fosse condição para a nossa. São inventores, os camaradas gostam de inventar, são inventores, querem inventar a roda. A nossa doutrina ensina que a salvação só alcança somente pela fé. Agora eles estão dizendo que você precisa praticar boas obras. Ora, mas a palavra de Deus diz que é pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vou repetir, não vem das obras. Vai conferindo, veja como esses caras gostam de inventar e está levando todo mundo para o inferno. Para manter todo mundo no curral, debaixo do engano e da mentira, inventaram que você, para se salvar, você tem que permanecer nas fileiras santas da congregação. Se você sair fora, caiu da graça. Quando eu digo que esses caras são inventores e mentirosos, filhos do diabo e filhos do inferno, vocês ficam bravos comigo. Então, como evitar que estas coisas aconteçam no seio de uma comunidade cristã? Ora, todo aquele que se aproxima de uma comunidade cristã, o responsável, o líder, ancião, cooperador, pastor, isso é para todas as igrejas, deve se aproximar desta pessoa, conhecer esta pessoa, conhecer a sua família, né? Convidá-la a participar de uma reunião onde estão outras pessoas também que estão se aproximando da igreja. Então ensinar o evangelho para estas pessoas, mostrar para eles o que é o evangelho, não ficar a aceitar estas pessoas, batizar essas pessoas de qualquer jeito, batizando bêbados, drogados, pessoas endemoniadas, sabe? Sem compromisso nenhum com a vida, batizam estas pessoas, tá? E depois ficam pregando usos e costumes para as pessoas. Não pode usar barbicha, não pode usar bigodão, não pode usar camiseta regata, não pode usar bermuda, as mulheres não podem cortar a ponta do cabelo, não pode usar uma calça feminina, não pode usar uma blusa sem manga, ensinando essas bobagens, entendeu? Ensinando essas bobagens. Ao invés de ensinar o evangelho e orientar estas pessoas, e não querer delas um compromisso que muitas vezes a pessoa não está preparada para assumir. E depois acontece o quê? Acontecem loucuras. Eu vou relatar alguma coisa aqui, ó. Faleceu já uma tia minha. Ela deixou-se convencer, né, com o evangelho peculiar da congregação, né? O que é o evangelho peculiar da congregação? Que evangelho peculiar é esse da congregação? É pregar para a pessoa que na congregação nós não temos pastor, que lá ninguém paga o dízimo, né? Que ele vai ouvir uma palavra do céu, essas coisas todas aí. Mas evangelho ninguém fala nada porque não sabe o que é o evangelho. E aí a pessoa é seduzida para participar da congregação. E lá vem uma hora que ela resolve batizar. Foi o que aconteceu. Minha tia era amaziada, né? E batizou. Depois de uns 6, 8 anos, 10 anos de crente da congregação, ela foi descobriram que ela era amaziada, ela não era casada. Aí, não pode, irmã, não pode, tem que casar. Bom, então, tudo bem, tem que casar. Ela foi e fez o casamento no cartório e casou na igreja católica. Casou lá no padre. Por quê? Porque não sabe, ninguém ensina nada, né? Bom, e ainda fez mais. No culto seguinte, o que é que ela faz? Ela levanta para testemunhar que ela tinha obedecido, né, no ensinamento. E ela descobriu que tinha que ser casado para permanecer na congregação. Então ela fez o casamento completo, como deve ser. Ela casou no cartório civil e casou também no padre. Não deu outra, né? Naquela noite mesmo tiraram a liberdade dela. Ela morreu sem liberdade, né?
Mas na verdade, quem tinha que perder essa liberdade era o ancião, esse idiota que assume a tribuna e fica pregando bobagem lá na tribuna, né? É o único caso? Não, ó, teve um nosso irmão, acho que é Reginaldo Fernandes o nome dele. Bom, eu vou usar só o irmão Fernandes, né? Bem, ele era viúvo, né? E conheceu uma irmã. Essa irmã tinha perdido a sua liberdade, né? Porque, não sei a acusação, não tenho certeza se adulterou, sei que ela estava sem liberdade, né? E ele conheceu esta irmã, né? E começaram a namorar, né? E se apaixonaram e começaram a viver juntos. Essa irmã tinha 1 ou 2 filhos, ele também tinha 2 crianças, né? E juntaram os trapos lá e começaram a viver juntos. E ele começou a ir aos cultos da congregação. E um dia a irmãzinha convidou ele para assistir um batismo lá no Brás, né? Ele foi e batizou, né? Batizou no domingo de manhã. Quando chegou no culto à noite, o ancião já estava sabendo do que tinha acontecido, né? Que a boataria, a vó, corre solta. E pronto, no final do culto, chamaram ele para uma reunião e tiraram-lhe a liberdade. Tá entendendo? Então, mas quem é que deveria perder a sua liberdade? Esse idiota desse ancião, que viu o casal se aproximando ali da comunidade que ele presidia, né? E não procurou saber quem era, quais eram os seus problemas, entendeu? Então isso é uma loucura, esses homens são estúpidos, sabe? E depois eles não têm problemas de consciência nenhum em mandar expulsar a pessoa do seio da comunidade cristã, né? Ó, tem uma outra irmãzinha que me ligou. Olha, veja só o que esses assassinos de alma eles fazem. Veja só. Essa irmãzinha, essa pessoa, né? É filha de uma família de mulher, de um casal espírita, né? Aos 3, família pobre, né? A irmã dela mais velha, de 8, 10 anos, de 12 ou 15 anos, né? Trabalhava na casa de uma família lá, né? E ela era uma menininha de 3 anos. E essa irmã levava ela lá para o trabalho, levava ela junto, né? Para cuidar dela lá no serviço. E lá ela foi abusada sexualmente, uma criança de 3 anos. O dono da casa era um pedófilo e abusou da criança. Ela tem uma ferida enorme na sua vida. E cresceu no espiritismo. E no espiritismo não achou consolação alguma para sua alma. Bom, aí conheceu alguém da congregação. E a congregação, ó, iludiram ela a respeito do que a congregação é a obra de Deus. E essa cascata toda. E ela começou a assistir os cultos e batizou. Só que não converteu, ela não sabe o que é o evangelho. Ninguém explica para ela o que é o evangelho. Então, batizou. Mas aquela tristeza, aquela amargura na sua alma, esqueci de dizer, também ela foi criada durante toda a sua vida por um pai que a insultava o tempo todo, espancava. O pai insultava chamando-a de puta, safada, cadela. A vida toda escutando isso e apanhando. Entendeu? Então, estava no espiritismo, não achou cura para a sua depressão profunda. Foi para a congregação, não adiantou nada. Voltou para o espiritismo, não deu certo. Quando ela foi buscar uma consolação na congregação, o vigarista sem vergonha, safado, do cara que estava presidindo num culto, tá? Expulsou ela dentro da igreja, dizendo que era uma cadela, uma porca lavada, uma cadela que tinha voltado para o seu próprio vômito. Isso é coisa de um homem de Deus? Isso é coisa de um cara que se diz servo de Deus? Que é isso? Se tivesse procurado ouvir essa moça,
saber dos seus problemas e ensinasse o Evangelho, falasse para ela do amor de Deus e ensinasse o Evangelho, que se ela acreditar naquele sangue derramado por amor da alma dela, abraçar isso com todas as forças da sua alma, ela nasceria de novo, tomaria posse da vida eterna e nunca mais teria depressão na vida dela, porque o Senhor Jesus disse: quem beber desta água, a água do poço dos homens, né, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, será uma fonte que jorra para a vida eterna. Tá bom, não estou bravo não, eu estou indignado, sabe? Eu estou mordido, tá? Fico indignado. Aquela indignação que tomou o Senhor Jesus, tá? E que, meteu a língua naqueles sacerdotes fariseus mentirosos. Por fora muito bonito, mas por dentro cheio de ossos e toda imundície, como é a sepultura caiada de branco. Não estou bravo não, estou indignado. Até o próximo vídeo dedicado ao nosso querido James Bond. Aliás, Tiago Bond.